Ivan Kleber, meu querido Ivan Kleber, chegando para conversar com a gente. Ivan, querido, boa tarde, seja bem-vindo, Ivan. Boa tarde, Pitoli. Boa tarde, Borgo. O Luizão que estava por aí também. E principalmente uma saudação especial aqui a toda a audiência da Auriverde Brasil. Uma alegria estar por aqui, Pitoli. Alegria nossa te ver por aqui, Ivan, você sabe disso. Ivan, e essa história dessas conversinhas Lula, Trump? Eu vi que você mandou para a gente uma publicação de agora há pouco, queria saber do que se trata, Ivan. Vamos lá, Pitoli. Que existe aí um canal direto entre a Casa Branca e Brasília, isso já não é mais surpresa para ninguém, né? Agora, nós tivemos a declaração que ela precisa ser muito bem analisada, Pitoli, do representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, que declarou o seguinte, abre aspas, o presidente Trump teve diversas interações construtivas sobre comércio com o presidente brasileiro Lula da Silva, e o país latino-americano parece ser um parceiro disposto. Se você ler só essa parte, você diz, bom, pronto, mais um pouco o Trump está convidando o Lula para um churrasco, né? Mas a gente precisa ler a outra parte também, que diz o seguinte, Greer afirmou que os Estados Unidos gostariam de ter um melhor relacionamento, uma melhor relação comercial com o Brasil, mas que isso exigiria concessões de ambos os lados. E, Pitoli, eu fui saber mais sobre o que o excelentíssimo aqui, o Jamieson Greer, está falando, e eu achei uma declaração dele há 2 dias atrás em uma comissão do Senado dos Estados Unidos, onde ele é questionado ali por algum senador sobre relações comerciais, etc. E ele fala o seguinte, olha, nós estamos sim, né, negociando com a Índia, com o Brasil e com... Aliás, ele diz, nós não temos um acordo ainda com a Índia, com Singapura e com o Brasil, mas com a Índia está bem adiantado. Bom, que interpretação a gente faz disso, Pitoli? Sim, existe uma conversa entre Brasília e Washington. Talvez não esteja tão adiantada quanto nós poderíamos imaginar até poucos dias atrás. Isso acontece, Pitoli, por 2 motivos bem precisos. O primeiro deles é uma relutância muito grande por parte da equipe do presidente Trump. Nós sabemos que existem pessoas lá dentro da Casa Branca, da administração Trump, que não estão gostando, digamos assim, desse grupinho de WhatsApp Trump e Lula. E o segundo motivo, e esse é preponderante na minha opinião, é a questão da manutenção da Lei Magnitsky, a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que essa questão ela está na mesa do presidente Trump e nenhuma decisão foi tomada até o momento. A gente precisa, pelo menos que eu saiba, ressaltar sempre isso, que nenhuma decisão foi tomada. Não é tão simples para você revogar a Lei Magnitsky. A gente teve declaração da Secretaria de Tesouro essa semana, que é uma daquelas instituições americanas, digamos assim, que são contra a retirada, não é, da Magnitsky. A gente teve um deputado, inclusive, publicando a carta da Secretaria de Tesouro sobre esse assunto. Como quem diz, o presidente Trump, você quer negociar tarifas sobre aço? Beleza, mas a Magnitsky ela não é tão negociável assim. Então, Pitoli, embora exista essa possibilidade, eu acredito que não é tão simples assim. E o que o Jamieson Greer está dizendo aqui, em poucas palavras, é a questão das concessões. Até onde o Lula está disposto a ceder? E o que o Lula poderia ceder? E mais importante de tudo, ele vai cumprir aquilo que ele vai prometer para o presidente Trump? A gente não sabe. O fato é que quando a gente olha para uma negociação, os termos da negociação, quem delimitou foi o próprio presidente Trump em julho. A gente vai lembrar aqui as cartas, né, no plural, foi mais de uma carta enviada a autoridades brasileiras, falando da questão da perseguição ao presidente Bolsonaro, a perseguição a apoiadores do presidente Bolsonaro e da família, entre outras questões ali que foram abordadas. Há de conver que a situação do presidente Bolsonaro não melhorou nada em relação a julho, pelo contrário. Ele piorou. A notícia de agora há pouco, não sei se vocês já deram essa informação, mas parece que o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para a PF fazer uma... Quer dizer, isso tudo não pode passar despercebido, na minha opinião, pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E tudo isso vai, sim, influenciar numa eventual decisão
que o presidente tome sobre a manutenção da Lei Magnitsky ou não, ou até mesmo a aplicação da Lei Magnitsky a demais autoridades, Pitoli. Pois não, Ivan, Bogo por aqui. Fala, Bogão. Olá, Ivan. Boa tarde, prazer falar contigo. Ivan, das várias vertentes que os Estados Unidos estavam investigando no Brasil, tinha a seção 301, a questão da criminalidade, de narcoterroristas e também uma parte da liberdade de expressão, né? Tanto é que o Alexandre de Moraes ele foi sancionado como violador de direitos humanos e agora, né, a Secretaria do Tesouro, respondendo ao congressista, ao Rick McCormick, né? Isso. Acabou ali concretizando, deixando bem clara a aplicação pela violação de direitos humanos. Então, nós tivemos a informação que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Banco Master do Daniel Vorcaro, que fez uma aplicação na SAF do Atlético Mineiro, que tinha ligação ali com o PCC. Então, quer dizer, ainda que indiretamente, mas nós chegamos de uma ponta do PCC, SAF, Daniel Vorcaro, que contrata a Viviane de Moraes, Alexandre de Moraes, que é violador de direitos humanos. Não acaba vinculando, veja, de um lado um violador de direitos humanos que tem a esposa advogando por um elo com ligação do PCC. Quer dizer, no final, não há um envolvimento desse violador de direitos humanos com todas as questões cobradas pelos Estados Unidos. Como que existiria uma possibilidade do governo Trump, a mínima possibilidade de revogar uma lei Magnitsky com tantos apontamentos negativos sobre o que os Estados Unidos está investigando? No final das contas, vamos supor que tivesse 0,001% de chance de revogar a lei Magnitsky, coisa que eu não acredito. Mas uma revogação dessa lei não seria um aval do presidente Trump ao crime organizado, aquilo que eles estão combatendo? Borgo, tudo bem? Sim. Infelizmente você tem razão. Se o presidente Trump optar por esse caminho, vai ser uma ducha de água fria, mas vai ser uma contradição enorme para o próprio presidente Trump e para a lei Magnitsky em si. Vai colocar a lei em xeque. E é justamente isso que as pessoas que estão próximas a ele estão alertando. Presidente, olha, dá para negociar uma coisa ali, outra ali, enfim, preço de matéria-prima, aquela coisa toda. Você sabe como é que é, Borgo. Mas tem coisas aí que não dá para negociar. Uma delas realmente é a aplicação da lei Magnitsky. E a gente precisa lembrar que uma publicação do secretário Rubio, quando foram retirados os vistos de autoridades brasileiras, lembra, né? Lá em julho, antes da Magnitsky, foi retirado o visto de entrada nos Estados Unidos, já por conta de ações da Corte, né, da Suprema Corte do Brasil. E aí você tem, em 30 segundos aí, você trouxe um resumo muito bom dessa questão do Banco Master, que eu, na minha opinião, olhando bastante de fora, acho que a gente só está no início da coisa toda aí do Banco Master. A gente tem a sensação de que muito mais está para vir à tona, não é? Aí, eu pergunto para você, Borgo, a gente precisa ter uma articulação lá nos Estados Unidos para levar todas essas informações. Eu acredito que a embaixada americana, ela faça esse trabalho. Eles estão acompanhando, a gente sabe disso. Basta ver algumas publicações. O advogado que representa uma das empresas do presidente Trump, o Martin de Luca, também faz esse trabalho. Mas você vai concordar comigo que o lado brasileiro também poderia, de alguma maneira, facilitar essa comunicação de manter isso tudo sendo informado devidamente nos Estados Unidos. Apesar que essa questão do Banco Master, me parece, eu posso estar errado, tá? Mas ela me parece tão grande que não vai ter como. Isso aí, por inércia, vai chegar lá nos Estados Unidos. Mas eu entendi o ponto, o cerne principal da sua pergunta, Borgo. Com tudo isso, mas vamos tirar o Banco Master, vai. Porque quando aplicaram a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, não tinha o escândalo do Banco Master, por exemplo, não é? E o presidente Bolsonaro, acho que já estava com a tornozeleira, mas estava solto. Não, assim, pelo menos tinha uma certa liberdade comparado com o que ele tem agora. A situação do presidente Bolsonaro piorou. E ainda assim estão falando em retirar a lei Magnitsky? Pois em algum momento o governo brasileiro deve ter feito alguma proposta e vem no que eu disse antes. Eles podem prometer bastante coisa. Mas será que eles vão conseguir cumprir com essas promessas? Eu vou dar mais um exemplo aí, Borgo, da contradição toda, né?
o governo brasileiro teria oferecido ajuda ao Trump para combater o narcotráfico dentro do Brasil. E aí a gente tem a notícia de ontem de que pessoas associadas ao PCC foram inocentadas. Acho que aconteceu uma questão de prescrição do caso, enfim. Aí realmente, quer dizer, fica muito difícil sustentar essa posição. Mas, por outro lado, Borgo, como eu disse, tem muita gente dentro do governo Trump, eu diria que é a maioria, que é contrária a qualquer tipo de negociação com o governo brasileiro, inclusive das tarifas que ainda estão lá. É um assunto bem complexo, Borgo. Eu espero ter, de alguma maneira, destrinchado ele para você e para a nossa audiência. Ivan, Wellington Barros por aqui. Barros também tem uma pergunta para você. Pois não, Barros? Fala, Ivan, um abraço a você, sempre bom ter você por aqui. Ivan, queria saber se está reverberando, e se você tem acompanhado isso também, uma declaração do presidente Donald Trump, recente, falando em relação ao Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Ele deu umas declarações, falou que a Colômbia tem diversas indústrias que produzem drogas e que os Estados Unidos estão nessa mira, né, que a droga vai para os Estados Unidos. Ele fez duras críticas e disse que o próximo deve ser o Gustavo Petro. Isso está reverberando por aí? Muito. Olá, Wallace, tudo bom? Um abraço. Muito, porque, assim, quando o presidente Trump fala, reverbera. Agora, uma declaração tão contundente como essa, né? Não é a primeira vez que ele acusa a Colômbia de ser uma fábrica de cocaína. Não é a primeira vez que ele parte para cima do Gustavo Petro. Ele, inclusive, disse recentemente que depois que o Petro assumiu a presidência na Colômbia, a produção de cocaína aumentou, não é? E a gente começa a ver algumas ações no Caribe que elas vão além da Venezuela. Ontem nós tivemos uma operação importantíssima que eles apreenderam um navio petroleiro que estava sancionado pelos Estados Unidos e que levaria petróleo para Cuba. Então, a gente começa a ver que realmente a administração Trump está preocupada em desmantelar toda essa rede. Mais uma contradição com aquilo que a gente falava com o Borgo antes. A política recente dos Estados Unidos, publicada a estratégia, né, de política internacional, ela deixa claramente que eles querem tirar a influência da China e da Rússia da América Latina. Quer dizer, o governo do Lula, ele está de mão dada com o Xi Jinping. Como é que você vai... Mais uma contradição. O Gustavo Petro é um grande aliado do Lula. Quer dizer, ele fala em derrubar o Gustavo Petro, mas ao mesmo tempo em negociar com o Lula. São muitas contradições que a gente está vendo e que está deixando realmente o cenário um pouco nubuloso, eu diria. Tá difícil entender qual é a estratégia do Trump. Com certeza tem uma. Né? Isso até pela equipe que ele tem e tudo mais. Então, quando ele faz declarações como essa em relação ao Gustavo Petro, a gente fica pensando, bom, tem uma lista, porque se começa com o Maduro, depois tem o Gustavo Petro, o nome de Cuba com certeza está nessa lista. A pergunta que vem, mas vamos parar por aí? Isso não é o suficiente para eliminar a presença da China e da Rússia no hemisfério. E o Brasil, onde fica? Devolvo para os senhores. Esse é Ivan Kleber. Ivan, sucesso nas redes. Aliás, Ivan Kleber Fonseca, esse é o canal do YouTube desse gigante que passa por aqui às terças e quintas e ainda traz conteúdo exclusivo para o Instagram da Auriverde Brasil. Ivan, obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Pitola. Inclusive, essa notícia desse petroleiro, a gente deu, acho que foi uma das primeiras mídias, pelo menos nas redes sociais, a noticiar lá no Instagram, o Luizão. Preciso aqui agradecer ele, assim, gravei o vídeo e mandei para ele, lá pouquinho já estava no ar. Muito obrigado a todos e uma saudação aqui a toda a nossa audiência no chat, um abração a todo mundo. Até a próxima, Pitoli. E nós precisamos agradecer você. Obrigado, Ivan. Tamo junto, Pitoli. Abraço. Valeu, irmão, querido. Esse é Ivan Kleber.